mergulhando na psique de Asnod, sob a ótica da psicologia existencial e da tanatopsicologia, o estudo do medo da morte. Um menino que aprendeu a sentir medo antes de aprender a viver. Antes de ser o Steinrich F, antes da máscara preta, dos espinhos de Reishi, dos olhos de pupila branca que gelam qualquer pessoa que olhar para eles, antes de tudo isso, Asnod era apenas um menino, um pobre menino doente. No passado, As estava gravemente doente, enquanto uma máscara de oxigênio prolongava o seu sofrimento de simplesmente respirar. E conectado a um respirador, ele apenas esperava que no paraíso a respiração não fosse tão dolorosa e que o corpo não fosse uma tortura. Pense nisso por um momento. Antes de qualquer poder, qualquer título, qualquer guerra, existe uma criança presa em uma cama de hospital, onde cada respiração é um esforço, aonde o corpo se tornou uma prisão. E nesse cenário, a pergunta que tomou conta da mente dele não foi "vou sobreviver", foi outra, muito mais antiga e muito mais sombria. Abre aspas. "Se eu morrer, eu vou para o inferno", fecha aspas. As era um homem religioso que acreditava na existência do céu e do inferno. A possibilidade de morrer e ir para o inferno o assustava mais do que qualquer outra coisa, pois ele acreditava que lá o causaria mais dor do que ele sentiu em vida. E é aqui, nesse momento, que a gente encontra o núcleo da psicologia de Asnod, e ele é mais humano do que qualquer poder sobrenatural que ele viria a ganhar. Um ser que antes de se tornar monstruoso, foi devastado pelo medo mais primitivo que existe, o medo do que vem depois. E isso leva a gente para um próximo bloco na análise, o Rei Quincy e o contrato com o próprio terror. O Shift F dado pelo Rei Quincy corresponde ao poder que Asnod despertou, o medo. E o poder de Asnod permite que ele induza um medo ilimitado dos seus inimigos, frequentemente paralisando eles de tanto medo. E isso é feito através de cortes no corpo da vítima, ou para ser mais preciso, pequenos furos. Furos esses tão pequenos que são semelhantes a um alfinete. Quanto mais furos ou cortes tiver o oponente, mais medo ele vai sentir. É como se o medo penetrasse através desses cortes, como se fosse uma faca envenenada, um vírus que se expande no corpo do inimigo. Esse é o medo, o poder de Asnod. E o medo induzido pelo mesmo causa dúvida e desespero, tornando os seus inimigos quase irracionais, ou mesmo tornando o medo quase irracional. Mas o que o Rei Quincy fez foi muito além de apenas conceder um poder para Asnod. O Rei Quincy chegou à beira do leito de Asnod, quando Asnod estava quase morrendo. Naquele momento em que As estava morrendo, ele era apenas um homem que estava morrendo de medo do que viria depois, do desconhecido que vem depois da morte. Mas foi nesse momento que transformou esse medo em arma. E isso não curou o medo, não salvou Asnod do medo. Ele apenas usou o medo como forma de troca. E isso tem um nome dentro da psicologia clínica, e se chama instrumentalização de trauma. Quando uma figura de autoridade, como por exemplo um pai, um líder ou até mesmo um sistema, não oferece uma cura, mas oferece poder através da ferida, o que acontece é que a pessoa nunca vai precisar encarar o que a destrói, porque ela simplesmente aprende a destruir os outros com isso. E foi isso que aconteceu com Asnod. Ele não superou o medo, ele apenas exportou o próprio. Em vez de encarar o próprio trauma ou medo, ele começou a usar como arma para machucar os outros, de certa forma fugindo daquilo que ele mais temia, jogando para os outros. E isso é bem comum de acontecer, não só com medo, mas com vários problemas. Você com certeza conhece alguém ou tem um amigo que tem um problema ou passou por um problema. Pessoas que passam por muito bullying durante a vida, muitas das vezes acabam fazendo bullying com outras pessoas também, porque teoricamente é mais fácil externalizar o que foi feito contigo com outra pessoa, do que encarar o próprio medo do trauma. E isso acaba levando a gente para um próximo bloco na análise. O que é o medo? A consciência por trás do poder de Asnod. Para a gente entender o poder de Asnod com profundidade, a gente precisa entender o que o medo realmente é do ponto de vista neurológico da psicologia. O medo é processado principalmente pela amígdala cerebral, que é uma estrutura do sistema límbico que age como um alarme de emergência do cérebro. Quando a amígdala dispara, ela ativa o eixo hipotálamo, ou para aqueles mais sedentos por conteúdo completo, hipotálamo hipófise adrenal, o que faz com que o corpo fique inundado de cortisol e adrenalina. Sim, esse cortisol mesmo que você já ouviu muito falar ultimamente. O coração acelera, a respiração fica curta e o pensamento racional é temporariamente suprimido. O corpo entra em modo de sobrevivência, luta, fuga ou paralisia. Estudos do neurocientista Joseph Ledoux, da Universidade de Nova York, demonstraram que existe uma via neural chamada de caminho baixo do medo, que é um atalho que vai diretamente dos sentidos para a amígdala sem passar pelo córtex pré-frontal, ou seja, sem passar pela razão. E é por isso que quando a gente fica com medo, ou quando a gente deixa alguém com medo, é bem comum
comum que tanto a gente quanto a outra pessoa não pense racionalmente, porque aquela informação nem sequer passou pelo racional da pessoa, simplesmente foi direto pro emocional. E é por esse mesmo motivo que você pode ficar aterrorizado sem nem mesmo saber o porquê. E é exatamente isso que Asnod defende. É exatamente esse que é o poder dele, o poder de Asnod. As acredita que o medo irracional é um medo que não se pode superar, ao contrário do medo racional, porque o medo racional você pode combater. Você analisa a ameaça, avalia os riscos, toma uma decisão, mas já o medo irracional, o medo que não tem um objeto claro, o que não obedece à lógica, o que te paralisa antes que você possa pensar. Asnod não induz o susto, ele induz o tipo de terror que vem das profundezas do sistema nervoso, aquele que nem os guerreiros mais treinados conseguem simplesmente ignorar pela força de vontade. O medo que ele induz é o suficiente para matar alguém instantaneamente, morte essa causada pelo coração que não consegue suportar o choque intenso. Ele não mata com força, ele mata com o sistema nervoso humano, que não foi feito para aguentar algo de uma forma tão extrema quanto essa. O que faz a gente pendurar um pouco mais para um outro lado na análise agora: a tanatofobia e o medo do inferno. Esse é o ponto que Asnod deixa de ser um vilão e se torna um espelho, e essa é a parte que eu mais gosto do vídeo. É esse o momento em que a gente reflete um pouco sobre o personagem, entende um pouco mais ele, e que eu te mostro palavra por palavra o quanto esse personagem pode ser você, pode ser eu ou qualquer pessoa ao seu redor. A condição que define Asnod tem nome clínico: tanatofobia, o medo patológico da morte e do que vem depois dela. E a tanatofobia é reconhecida pelo DSM-5 como uma fobia específica, e os estudos sobre ela indicam que ela atinge entre 3 a 10% da população em algum grau clínico relevante. Mas o medo de Asnod era muito mais complicado do que o medo de cessar de existir, ou de forma mais direta, morrer. Na verdade, era algo mais específico, mais torturante: o medo do julgamento após a morte. A possibilidade de morrer e ir para o inferno o assustava mais que qualquer outra coisa, pois ele acreditava que ir para lá lhe causaria muito mais dor do que ele já sentiu em vida. O antropólogo Ernest Becker, em Negação da Morte, que, diga-se de passagem, é uma obra premiada por Pulitzer em 1974, argumentou que o medo da morte é o motor que organiza toda a psique humana. Tudo que construímos, tudo que acreditamos e tudo o que fazemos é em alguma medida uma resposta ao terror de saber que somos mortais. A religião, segundo Becker, surge exatamente como um sistema simbólico para gerenciar esse medo, esse terror, uma promessa de continuidade, uma promessa de sentido, de que a morte não é o fim. Mas o que acontece quando a religião, em vez de aliviar o terror, na verdade amplifica ele? E é aí que entra Asnod. Asnod cresceu com a crença de céu e inferno, mas não como um conforto, e sim como uma ameaça constante. A fé que deveria ser para ele um escudo, na verdade o tornou mais carrasco. Ele temia a morte não porque ela significava o fim, mas porque ela significava um julgamento que ele não tinha certeza de sobreviver. Kierkegaard chamaria isso de o desespero que não quer a si mesmo, a recusa de não aceitar a própria existência emocional, tal como ela é, por acreditar que essa existência é fundamentalmente indigna de salvação. Em O Conceito de Angústia, que, diga-se de passagem, todos os livros de psicologia citados aqui nesse vídeo, e também o mangá de Bleach, todos vão estar na descrição do vídeo, ou no link da bio do meu perfil, dependendo de onde você está me assistindo. Comprar qualquer livro por lá, além de me motivar, vai ajudar muito a continuar o canal. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. Agora, voltando pro vídeo, Kierkegaard descreve a angústia como o peso da liberdade, mas no caso de Asnod, isso é um pouco diferente, porque para ele, a liberdade foi substituída pela impotência. Não havia escolha no leito de morte, havia apenas o esperar pelo pior, e o terror que viria depois disso. O paradoxo de Asnod, o terrorista que era o mais aterrorizado. Os novos episódios do anime deixam bem claro que, no fim das contas, o personagem é um grande covarde. À medida que os adversários começam a superar seus medos, os poderes de Asnod perdem completamente a eficácia. E esse é o paradoxo central de Asnod, e ele é psicologicamente devastador. O ser que personifica o medo, que paralisa capitões Shinigami, o ser que deixa Byakuya Kushiki em estado de colapso, que faz guerreiros experientes dobrarem, é na verdade, em sua essência, o ser mais amedrontado de toda a série. E isso não é uma ironia de roteiro, é simplesmente uma psicologia profunda. O conceito de formação reativa descrita por Sigmund Freud explica como o psiquismo pode transformar um sentimento insuportável em seu próprio oposto aparente. Por exemplo, a pessoa que tem medo extremo de perder o controle se torna autoritária e controladora. Já quem tem medo de ser fraco performa força obsessiva. E quem carrega um terror existencial e não consegue nomear nem resolver, cria um poder que infecta os outros com exatamente
exatamente aquilo que o consome. Percebeu de quem estamos falando? Asnod não escolheu ser o Servitor do medo porque era corajoso. Ele foi escolhido porque o rei reconheceu nele alguém que conhecia o medo de dentro. Alguém que tinha sido destruído por ele. E a destruição total nas mãos certas pode ser transformada em poder, ou pelo menos na ilusão de poder. O medo que se tornou o poder de Asnod era uma reflexão completa sobre sua vida humana, o mesmo medo que o controlava no seu leito de morte. Rukia é a única coisa que vence o medo emocional. A batalha entre Asnod e Rukia Kushik é uma das mais poeticamente construídas de Bleach, e não por causa dos poderes, e nem pelo que essa batalha representa psicologicamente. Confuso, né? Asnod induz o medo e Rukia o recebe, mas é aí que algo inesperado acontece. O medo não paralisa Rukia, e quando Asnod vê isso, Asnod fica chocado, e é aí que ele se pergunta como que o Shinigami não está sendo afetado pelo seu medo. E a explicação disso não é o poder bruto, nem imunidade sobrenatural. Na verdade, Rukia também sentiu medo, mas ela simplesmente escolheu atravessá-lo, e essa distinção é tudo dentro da psicologia existencial. Heidegger dizia que a existência autêntica não é a ausência de angústia, é a capacidade de encarar a própria finitude sem fugir dela, não resolver, não eliminar, atravessar aquilo que ele chamava de Senzun, o ser para a morte, não como tragédia, mas como o reconhecimento honesto de que somos finitos e que essa finitude não nos destrói, ela na verdade nos define. Rukia, ao usar o seu Bankai, congela tudo, inclusive o próprio medo. E é exatamente isso que é demonstrado pra gente. Ela transforma o frio absoluto em clareza absoluta. O oposto do terror de Asnod não é coragem, é aceitação. E quando Asnod finalmente é derrotado, o que vemos em seu rosto não é raiva, é na verdade algo que se parece muito com alívio. Mas dito isso tudo, eu quero muito levar você que está assistindo esse vídeo agora para uma reflexão comigo. A reflexão que eu gosto de chamar de o espelho. Então não se assuste com o que eu vou falar agora, mas existe um Asnod que vive dentro de você. O Asnod não é um vilão distante, na verdade ele é muito mais um espelho, porque o medo da morte ou o medo do julgamento, o medo de que sua vida não vale o suficiente, o medo de continuar sofrendo depois que tudo já estiver acabado, não é exclusivamente de um personagem de anime. Na verdade, essa é uma das experiências mais universalmente humanas que existem. Ernest Becker nos disse que civilizações inteiras foram construídas sobre esse medo, que as próprias guerras, as dogmas, as conquistas e as obras de arte, todas elas ou tudo isso, na verdade um dia teve o terror de alguém que esteve deitado em uma cama com medo, olhando para o teto, pensando, e se não for o suficiente? A diferença entre Asnod e uma vida psicologicamente saudável não está em não ter medo, mas sim está na diferença entre o que você faz com ele. Asnod recebeu uma oferta, transformou seu terror em uma arma e simplesmente aceitou isso, porque ninguém nunca lhe ensinou outra saída. Mas você, que tá aqui assistindo esse vídeo agora, ainda tem tempo de aprender uma forma diferente. Se o medo do fim, o medo do julgamento, o medo do vazio do depois da vida ocupa demais a sua cabeça, isso tem nome, tem cuidado e tem um caminho. A tanatofobia é tratável, a angústia existencial pode ser trabalhada, e o primeiro passo é olhar para ela sem uma máscara, não com um espinho de reishi, mas sim com honestidade. Esse foi o 11º vídeo aqui no meu canal. Se esse vídeo foi de grande avalia pra ti, eu peço que avalie meu vídeo positivamente. Curta o vídeo e comente o que você achou sobre esse vídeo. O que você achou sobre Asnod. O que você acha sobre a morte. Lembrando que na aba comunidade do canal eu sempre posto enquetes de novos personagens. Então sinta-se livre para votar em qual você quiser mais ver aqui. Muito obrigado pra quem vem aparecendo no canal ultimamente. A gente vem crescendo bastante como comunidade. E eu não podia estar mais feliz com isso. Fico sem palavras para agradecer cada um de vocês. Mas por hoje era isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Então até o próximo vídeo. E lembre-se, esse não é o fim e você não está sozinho.